Muito bem. Como vocês estão vendo, o Pedro ele já veio com o seu violão, né? Depois eu vou mostrar para vocês aqui o CD, e nós vamos falar um pouco sobre isso também. Mas, Pedro, você hoje está ligado à doutrina espírita? Sim, sim. É isso? Sim. Mas desde a sua infância ou não? Foi uma coisa que veio depois? Eu acho que, como quase todos, não. Não. Não, na realidade, a minha mãe, os dois já falecidos, né? Minha mãe e meu pai. O meu pai é filho de espanhol e a minha mãe, filha de português. Olha a mistura só. Nossa. Espanhol com português. E, na realidade, eles nunca foram ligados assim à religião, entendeu? Meu pai, nunca ouvi ele falar alguma coisa sobre religião, frequentar a igreja. Não lembro, né, da minha infância. Ele desencarnou quando eu tinha 18 para 19 anos, acho, mais ou menos. E minha mãe foi em 93, né? E 93 que ela desencarnou. Então, ela também nunca me obrigou. Eu fiz a primeira comunhão, né, numa igreja que tinha lá na Vila Santa Isabel. Eu nasci no Carrão, ali, Vila Carrão, Tatuapé, e divisa com a Vila Santa Isabel. E quer ver que interessante? Eu fui criado praticamente na casa do vizinho em frente, que era muito amigo desde que a gente começou assim praticamente a época de início de escola. Eu frequentava mais a casa dele do que a minha, você acredita? E a gente era muito amigo, a família dele era muito grande, e ele tinha uma casa enorme, assim, um terreno com pés de caqui, pitanga, amora, ameixa, e a gente, barracão que a gente fazia balões, pipas. Naquela época, você sabe, né, Marcelo? Era outra época, era outro mundo. Era brincadeira de rua, a gente jogava bola na rua, até de noite no asfalto, você acredita nisso? E voltando à religião, a família do Cláudio, que era o meu amigo, né? Eles frequentavam assim a missa na igreja de Vila Santa Isabel. Mas eu ia assim, por ser amigo dele, eu ia frequentar, mas sabe que ele era criança, né? Então eu não tinha muito conhecimento, muita noção da coisa. Com o passar do tempo, aos 10 anos eu fiz a primeira comunhão também, porque minha mãe foi através de amigos que estavam fazendo aquele catequese, o cursinho, para fazer a primeira, e ela me encaixou e eu fiz, né? Tá. Mas assim, na realidade, Marcelo, eu nunca fui ligado a frequentar direto, porque a minha família, meus pais não tinham essa, entendeu? O costume, o hábito. Então era mais através desse vizinho, né? Dessa vizinha minha que ia. A gente fazia procissão, a gente acompanhava, adorava acompanhar a procissão. A gente fazia aqueles pisos, aqueles chãos, né? Em época Sei. Da Corpus Christi. Corpus Christi, com serragem colorida. A gente fazia muito aquilo. Foi uma época muito legal, muito boa. Mas com o passar do tempo, a gente frequentava assim, através de casamentos, batismo. Meus filhos só foram batizados, né? Na Igreja Católica. Mas, assim, na realidade, algumas coisas me incomodaram, né? Eu vejo aqui, participando do programa, muita gente diferente, e isso é muito legal, porque o legal de tudo é uma universalização das religiões, né? Que deve ser o sentido do programa isso também, né? Isso. Então, eu vejo que tem muita gente, assim, vários segmentos, católico, espírita, candomblé, umbanda, eu vejo muito, né? E todos eles, quando chegam ligados para chegar a Deus, é maravilha, é ótimo, né? Só que alguns têm um procedimento, um conhecimento de cultos diferente um do outro, né? Para chegar até Deus. Até Deus. A Bíblia eu não li inteira, lógico, não li a Bíblia toda, mas desde que eu comecei a frequentar o movimento espírita, eu leio muito, inclusive através do livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Jesus para cá. Entendi. Algumas coisas eu vejo no Antigo Testamento, né? Mas, assim, algumas coisas
me incomodaram. Sabe aquela coisa de você, às vezes, querer perguntar uma coisa e a pessoa, não interessa, é assim, acabou. Eu aprendi, eu sou muito questionador também, né? Eu aprendi a perguntar e a raciocinar e entender o porquê da coisa. E muitas coisas que estão na Bíblia, eu entendo que a Bíblia é um livro para ser estudado, compreendido, e não colocado do jeito que muitas vezes as palavras estão colocadas ali, e aquilo ali é colocado para a vida como uma verdade. Como uma verdade, e muitas vezes é apenas um modo que foi escrito na época, né? A gente sabe que na época também a escrita era muito diferente, né? Tem coisas que eram, por exemplo, o camelo, né? A gente fala do camelo, muita gente leva a sério, achando que o rico, por ser rico, não vai passar, por exemplo, o camelo, né? Por uma agulha. E a gente sabe que o camelo era um cordão, né? Então, a gente tem muitas informações, mas acho que poucas compreensões. E muitas metáforas, parábolas. Muitas metáforas, palavras, e algumas coisas me incomodaram. Aí isso referente à doutrina católica, né? Sim. Mas eu, passando assim, depois da adolescência, eu comecei a namorar com a Vani, né, minha esposa, já com 20 anos. Então, a gente frequentava, como eu falei, a igreja católica, e mais assim por eventos, né, de casamentos, mais sociais. Mais sociais, E eu cheguei a frequentar na época, quando minha esposa teve um problema de saúde também, o meu cunhado, ele frequentava a Umbanda, né? E me levaram. Só que eu não me senti bem. Fazer o quê? Eu sei que eu tenho um amigo muito legal, alguns amigos maravilhosos que são bandistas, e eu respeito muito, sim. Eles falam muito, eu vou na casa deles, tudo, mas eles também respeitam, né? Lógico, porque na realidade a Umbanda tem alguma coisa a ver com o espiritismo também, né? Algumas coisas, né? Mas o espiritismo não tem uma coisa que as outras normalmente têm, que são rituais, né? Isso, para mim, quando Jesus falou para você conversar com Deus, você vai no seu quarto e se isole. É o que eu sigo, o que eu acho. Não precisa de ritual para chegar a Jesus, entendeu? Se você tiver compenetrado, com vontade, com fé, você pode estar sozinho ali em oração, falar com Deus, falar com Jesus. É isso? Para cada um funciona de uma forma, sim, né? Então... O importante eu creio, né, que o importante é você criar suas conexões, né, com esse sagrado, sim, né, sim, e lutar pelo bem, né? Lutar pelas coisas boas, pelo amor universal. Mas é claro que existem caminhos diferentes para isso, né? Sim, e cada pessoa tem uma forma, né, de ser, de se identificar, né? E isso funciona para cada um de uma forma, né? Então, passando assim aquela fase de casamento, eu não frequentava costumeiramente, né? Mas a doutrina espírita apareceu, não sei se foi por acaso, porque a irmã da Vani, ela começou na década de 90 a frequentar Caminho da Luz. E a Vani, através dela, começou também a se interessar e começou a fazer os cursos. Eu não me interessava. Eu ia lá só para levar e buscar. Eu levava, deixava na porta e buscava. Mas eu questionava. Mas por que existe isso? Por que a pessoa morre e vai para tal lugar? Como é que é? Como é que é? Ela falava assim, Pedro, para de perguntar e vai estudar. Já que eu estou fazendo isso... Vai estudar. Chegou uma hora, Marcelo, que eu fui estudar. E lembra daquela frase, ou pelo amor ou pela dor? Foi uma época de depressão que eu tive, quando eu saí da empresa, por uns motivos lá, não quero nem lembrar, mas eu saí e fiquei, vamos dizer, tinha um salário, tinha uma coisa, um rendimento, fiquei praticamente sem nada, né? Então começou a me dar desespero. Eu comecei a entrar em pânico da depressão, porque eu trabalhei em vendas e não vendia, dependia de comissão. E aí, em julho de 2000, eu fui 5 vezes no mês no hospital. Acho que mais até de 5 vezes. Eu tinha sintomas que ia morrer, batia o coração, eu tremia, eu gritava, eu chorava. Tá?
Aí um médico ali da Vila Iocuné, né, ali perto do Arthur Alvim, falou, você sabe o que é síndrome do pânico? Eu falei assim, eu conheço, já ouvi falar. Eu falei, não, esse você tem. Então eu comecei a tomar remédio para pressão e nunca tive pressão alta. Eu estou fazendo uns exames para operar da hérnia, né? Eu tenho uma hérnia para operar, 2 hérnias, aliás. Eu fiz vários exames, estou fazendo, aliás. A minha pressão é 12,8, 13,8, 13,9. Não sai disso, né? Nunca tive problema de pressão alta. E uma vez subiu a pressão naquela época lá. Aí eu comecei, sabe como é que fui curado? Eu falei, Vani, ela falou, vamos lá no Caminho da Luz que você vai trabalhar de paz. Olha só, a depressão é uma coisa séria, né? Muito, sabe, né? muito. Só que muita gente, eles agem ou acham que a cura é só através de comprimidos, de pílula. E eu posso afirmar, porque eu tive, que isso ajuda, mas eu tive um problema espiritual. Por quê? Na doutrina a gente aprende que quando a gente baixa a guarda, os irmãozinhos inferiores, eles vêm e te atacam. Atacam assim, né? Sim. Eles te influenciam para fazer aquilo que você não quer fazer. Isso eu aprendi com o tempo, né? Com os cursos, né? Então, em julho de 2000, eu comecei a fazer um tratamento de... Foi após julho. O tratamento de paz. Eu tinha que toda semana dar paz, comecei a dar tratamento. Chegou no fim do ano, eu vi a lista ali na secretaria, vagas para o preparatório do curso de espírito. Eu nunca queria fazer. Eu olhei para o moço e falei assim, vai ter vaga aqui? Pode colocar meu nome, eu vou fazer. E foi assim. E aí foi. Através da depressão, eu comecei a fazer o passe, porque aí que eu entrei na casa e comecei a frequentar, né? E depois eu descobri, porque teve um dia em casa que eu estava na cama e eu comecei olha, não sei se devo contar isso daqui, mas eu vou contar. Eu comecei a tremer na cama, embaixo da coberta, né? Comecei a tremer, o meu corpo parecia que ia levantar assim, ó. Aquele arrepio, né? Aí eu comecei a conversar com o irmão. A gente aprende nos cursos sobre a menina, inclusive, estava aqui, ela falou sobre isso, né? Sobre doutrinação que a gente faz. Eu comecei a falar, olha, se você está aqui querendo me ajudar, você não vai poder me ajudar desse jeito, né? Agora, se você está aqui por necessidade, por favor, fica com Jesus. Marcelo, você não sabe. Só minha mulher que sabe disso daí, né? Porque ela estava do lado, né? Subiu, meu corpo parecia que ia levantar assim, arrepiou todinho. Aí acalmou. Depois eu fui na Caminho da Luz, o médico tinha me receitado comprimidos, né? Sim. Pressão. Aí eu melhorei. Aí um dia eu cheguei nos comprimidos e falei, não preciso mais de você. Não é isso. Nunca mais eu tive. E nunca mais tomei comprimido. Mas eu fiz os cursos. Quer dizer, a gente não pode baixar a guarda, porque Claro. Tem momentos da vida que você baixa tudo e você parece que vai entrar em depressão, né? Sim. Mas são coisas assim que a gente tem que aprender, né? Muita coisa assim. A doutrina espírita eu aprendi a conhecer, e é aquilo que, vamos dizer, que me levou a entender algumas coisas que eu não entendia, né? Então, me ajudou muito. E a gente sempre tem falhas, não tem jeito, nós vivemos num país, num mundo, né, de provas e expiações e que o mal ainda domina. Nós temos muito, assim, pensamos muito ainda no materialismo, mas temos que ter aquele momento ligado a Jesus, ligado a Deus, momento espiritual, e é esse momento que vai nos ajudar a crescer espiritualmente, né? E se fortalecer.